Boa noite, pessoal. Aqui é Carlos Andrade. Obrigado por estar nos assistindo, por estar nos seguindo. Eu espero que todos estejam bem em casa, que tenham desobedecido corretamente o presidente, ou seja, todo mundo tenha ficado em casa, para que esses números que eu vou mostrar daqui a pouquinho não aumentem cada vez mais e de uma forma veloz, não é? Congestionando os hospitais e fazendo com que o atendimento seja mais precário ainda do que costumava ser antes do coronavírus, né? Bom, os números que eu vou apresentar, como eu disse, aliás, eu hoje prometi que ia falar sério, porque eu ontem fiz um pronunciamento feroz, feroz não, mas raivoso, e hoje mais hilário, para quebrar um pouco o clima horroroso que nós estamos vivendo, mas os números continuam avançando, tanto na cidade do Rio de Janeiro quanto no estado do Rio de Janeiro. E eu espero que com aquele pronunciamento irresponsável do chefe da nação, eles não aumentem mais ainda, se porventura algum afoito acreditar mais nele. Eu vou começar falando disso, inclusive. Ele disse que a faixa de risco, que ele inclusive previa que se ele, como atleta fantástico, que nunca soubemos que ele tenha sido, mas de qualquer maneira ele não pegaria, não teria o menor problema, consequência, etc. Mas isso aqui eu acho que é importante da gente ver. Isso aqui é o número de casos no Rio de Janeiro e cada linha verde dessas, cada faixa dessas representa uma faixa de idade. Como vocês podem ver, a faixa mais incidente são essas aqui. E a de todas, a maior, é a de 30 a 39 anos. Né? Isso não quer dizer que essa gente vai morrer. Graças a Deus, não vão. Mas isso quer dizer que esse povo também vai ocupar leitos hospitalares, também vai ocupar UTI, e é disso que estamos falando. Quer dizer, a faixa de risco, como eu disse ontem, não é uma faixa de risco de pegar a doença. Não existe mais aquela ideia de doenças infantis, como tinha quando eu era pequeno, né? Não é disso que estamos falando, é outra coisa. É faixa de risco de ir a óbito sob atendimento médico. Bom, em relação aos mapas, ao mapa do Rio de Janeiro, que a gente tem abordado, como urbanista que sou, esse, mais uma vez, é o painel do município do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro, chama-se Painel Rio Covid-19. Eu estou entrando num boletim bem recente, é o das 18 horas de hoje, dia 26. Eu já nem estou mais dizendo quanto tempo eu estou de quarentena, porque eu também já perdi a conta de fato. Mas o que tem duas coisas muito interessantes a comentar. Uma é o surgimento, infelizmente, da doença em Paquetá. Dias atrás eu tinha comentado que não havia doenças na ilha, nas ilhas, na verdade, o governador também não tinha apresentado, e uma seguidora nossa, na mesma noite de terça-feira, hoje é quinta, de terça-feira nos avisou que já tinha chegado sim, e hoje, efetivamente, quer dizer, 2 dias depois, o painel está apresentando, então, um caso em Paquetá, o que é lamentável, porque o atendimento lá é complicado, se tiver que trazer para o continente vai ser mais complicado ainda. Enfim, é fundamental que, mais uma vez, eu insisto, que se circunscreva esse caso nas suas próprias circunstâncias. Bom, o outro caso, que é mais, eu chamaria de pitoresco, é que o bairro que mais apresenta casos de contaminação é um bairro novo e que hoje de manhã aparecia em segundo lugar e agora já é o campeão de casos de suspeitos e que se chama um bairro chamado Indefinido. Passou a Barra da Tijuca e é o bairro que já está com 58 casos, a Barra está com 48. Eu tentei saber com o pessoal
que organiza esse painel, o que significava indefinidos. Ainda não consegui ter resposta, eu espero que até amanhã a gente consiga saber. Em termos de Estado, eu suspeito que sejam as pessoas que não têm domicílio reconhecido, ou seja, a população de rua, que, como a gente fala desde o início, é o pessoal que vai sofrer mais, assim como os favelados, mas os favelados têm bairro definido, esses são os indefinidos. Até amanhã a gente tenta saber o que é. Bom, o Rio de Janeiro, em termos estaduais, o boletim é do dia 26, quinta-feira. Do estado do Rio de Janeiro, o Rio continua muito alto, 368, passando todo mundo, é claro. Niterói aumentou muito o número, mas infelizmente já temos casos na Baixada. E vocês lembram que era exatamente aquilo que eu falava que era fundamental evitar. Já temos 2 casos em Duque de Caxias, um em Barra Mansa. Aumenta muito os casos no Vale do Paraíba, no Médio Vale. Volta Redonda passou a ter 7. Lembrem-se que havia só um casinho em Barra Mansa, e já que temos 7 em Volta Redonda, que são cidades conurbadas também, assim como na região metropolitana, e um em Valença e um em Resende. Bom, esse é o caso. Uma outra coisa que eu queria comentar também, ainda dessa questão dos óbitos, já temos 9 óbitos no estado, sendo que 2 no Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, e chama atenção uma figura linguística que começou a aparecer, que diz que as pessoas, a vítima é sempre um idoso, esse, por exemplo, de hoje, 60 anos. Mas existe uma coisa chamada, que todos apresentam comorbidade. Morbidade é doença, é um prefixo, né, que significa estar ao lado. Colateral, colaborador é aquele que ajuda no labor, no trabalho. Colateral é aquele que está no mesmo lado. E a comorbidade, provavelmente, são as doenças, né, que estão ao lado do coronavírus. Mas essas doenças que apresentam, se você olhar, praticamente são doenças muito comuns. Fala-se de pressão alta, diabetes, enfim, doenças circulatórias. Quer dizer, quem é que com a vida que a gente leva e no mundo que a gente vive não apresenta alguma ou algumas dessas doenças? Então eu acho que isso também é um fator que vem na tentativa de desmoralizar a pandemia. Vocês me desculpem, mas isso é sério, não é? Comorbidade não é uma coisa assim tão episódica, né? E eu gostaria que vocês efetivamente se mantivessem em casa. Eu termino por aqui. No próximo segmento, a gente volta com alguns comentários dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores, e que já está chegando a hora de ir para a janela. Boa noite.